nacional e até mesmo internacional, Brasil aparecendo aí nas capas dos principais jornais. Então, vamos chamar aqui Humberto para esse bate-papo, para essa conversa aqui com a gente no programa Boca Quente Parte 2. Humberto, seja bem-vindo aqui ao programa Boca Quente Parte 2. Essa semana foi muito agitada em Brasília em razão da apresentação da denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República. E quais são aí os principais efeitos, o que é que está sendo aí sentido exatamente nos bastidores, não só do Congresso Nacional, como da cidade como um toda, diante desse acontecimento? Boa tarde. Boa tarde, Ian. Boa tarde, Josi Aquino. Boa tarde a todos. Pois bem, a expectativa aí é que está na boca do povo, né? Está na boca da oposição. E a oposição aí brigando dentro de plenário da casa, porque a oposição fazendo a sua defesa, os governistas reclamando por conta da defesa, mas é o que rege a política, é isso, né? É o contra e o pró. E ontem foi um dia bastante, assim, digamos, tumultuado, principalmente na Câmara dos Deputados. O presidente da casa, o paraibano, o Mota, teve que sair da presidência, porque no momento ele não estava presidindo, ele saiu da sua sala, onde estava recebendo alguns parlamentares em audiência, para dar um recado forte para os colegas parlamentares, que ali era um lugar de respeito e as pessoas poderiam se enganar com ele, pelo fato dele ter aquele jeito, né? Amigo, essa coisa toda, mas ele foi muito claro que se tiver de agir como presidente da casa, em punir alguém, ele não hesitará em fazer isso. Então, deu o recado dele. Porque estava o pessoal da oposição fazendo a defesa do presidente Jair Bolsonaro e colocando uma lista no que seria uma tentativa de golpe. E aí a tentativa de golpe é ovo caro, tentativa de golpe é não ter picanha, tentativa de golpe é não tomar a cerveja com picanha, tentativa de golpe é o arroz está caro, o açúcar, enfim, a carne e todos os itens do supermercado. E aí a parte governista, o líder Lindenberg Farias, que é paraibano, mas é eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, não gostou, pediu que respeitasse, e começou o bate-boca entre os colegas. Então é um clima pesado, digamos assim, da casa, por conta da denúncia que foi feita agora pela Procuradoria-Geral da República, e estão todos aguardando, então, quando será que vai se tornar réu o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que sabe é o seguinte, é que na primeira turma, os 5 ministros que estão lá já dão, digamos assim, aqueles que a fofoca da rua, né? Os bastidores políticos, é de que haverá sim uma denúncia, haverá denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma. Mas tem ministro que acha que deve levar para o plenário, que seria o lugar certo, correto, para discutir então, essa questão da denúncia da Procuradoria-Geral contra o ex-presidente da República. Eu lembro aqui, nós temos com o presidente Jair Bolsonaro 2 ex-presidentes com ações dentro do Supremo. O ex-presidente Fernando Collor, inclusive, tem um inquérito correndo contra ele, e que haveria, inclusive, uma possibilidade de prisão para ele cumprir pena. E agora a do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem muita gente achando que isso pode acontecer daqui para julho, tem gente achando que acontece daqui para o final do ano, mas o certo é que vai acontecer e pode ter certeza que tem muita gente comemorando, porque acha que o ex-presidente vai ser preso. Mas tem aqueles que acham que isso não irá acontecer, porque ele tem amizade com o presidente Donald Trump, e que pode, segundo ele, tomar alguma atitude em prol do ex-presidente da República, coisa que eu acho muito difícil. O que se sabe é que o Supremo Tribunal Federal vai se tomar uma posição, e eu acredito que aí não será diferente.
haverá uma condenação do ex-presidente da República e isso não vai demorar. Ele acha que poderá ser candidato a presidente no ano que vem, caso não esteja preso, né? Ele será candidato, como nós já aqui falamos no Boca Quente, que ele sim pode ser, e Milton Mora lá, o TSE, o nosso Superior Eleitoral, não aceitará a sua candidatura, ele tem que tirar e colocar um segundo candidato. Bom, a Câmara dos Deputados votou um projeto ontem aqui, só para colocar, Ian, que é um projeto de lei que prevê a suspensão do corte de energia elétrica por falta de pagamento quando o município ou estado estiver em calamidade pública. A proposta agora será enviada para o Senado Federal. E também ontem foi aprovada no Senado da República um projeto que tenta regulamentar a liberação das emendas PIX. Então, foram dois assuntos bastante comentados do dia de ontem para hoje, que é a questão da regulamentação do PIX, porque, segundo o presidente do Senado, essa regulamentação é preciso ser realizada, porque muitos projetos estão em andamento, muitas construções, inclusive de hospitais, estão paralisados por conta dessa liberação dessas emendas que estão paradas na mão do ministro Flávio. Humberto, boa tarde. A repercussão foi a subida de tom de voz do presidente da Câmara, Hugo Mota. Agora, quem está em Brasília sabe toda a repercussão. O pós-pronunciamento, Humberto, como é que ficou? Os ânimos se acalmaram dos parlamentares? Eles votaram algo? Explica para a gente aí um pouquinho, pós esse pronunciamento aí do presidente da Câmara, Hugo Mota. Não, após o pronunciamento dele, após a chamada, digamos assim, teatro do presidente Hugo Mota, eles voltaram a calma, né? A calma que deve ter a casa, para a votação dos projetos, e sim, foi votado, a exemplo desse projeto aqui que eu citei agora, que foi votado no dia de ontem, esse que trata da questão da suspensão do corte de energia elétrica, que foi votado ontem. E isso aconteceu logo depois dessa discussão. E hoje também, quinta-feira, pela manhã, teve ordem do dia, né? Ele realizou, inclusive, reunião de líderes logo cedo, às 9 horas da manhã, depois disso teve sessão do plenário e votação com ordem do dia. Inclusive, hoje, o presidente vai ser recebido pelo governador do Rio de Janeiro, que oferece um jantar a ele, e ele vai se reunir não só com o governador do Rio, mas também com a bancada de deputados federais, a bancada federal do Rio de Janeiro, para tratar da questão da segurança pública e da sua de interesse do Estado do Rio de Janeiro. Então, de início, todos aqui, inclusive, estão elogiando o presidente deputado Hugo Mota pelo seu desempenho à frente da casa nesses dias em que já tem presidido, né? Então, ele tem realmente procurado honrar a palavra, isso que ontem, inclusive, ele disse durante o discurso ali, quando chamou a atenção dos colegas, que ele vai honrar, sim, a palavra, que é uma coisa que tinha, era a palavra, ele gosta de honrar. Então, se for preciso punir algum parlamentar, por quebra de decoro, ou qualquer outra coisa dentro da casa, ele disse que vai usar da palavra dele, por quebra de palavra, e vai se punir. Humberto, antes dessa denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República, estava já existindo e circulando pela Câmara dos Deputados a questão da anistia. Se pautar um projeto de anistia, como é que fica esse projeto agora, diante dessa denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República? Os parlamentares vão antecipar a apresentação dessa proposta? Recuaram? Como é que está aí o clima dos bastidores em Brasília referente a essa proposta? Não, ela continua em tramitação, e a esperança de todos é que ela seja aprovada o mais breve possível na Câmara dos Deputados para seguir para o Senado. Ontem, inclusive, o presidente do Senado Federal, o Davi Alcolumbre, deu uma declaração coletiva, logo após a sessão do plenário, de que isso não era prioridade dos brasileiros. Esse projeto não seria a prioridade dos brasileiros. E muita gente ficou assim, de olhar torto para o presidente Davi Alcolumbre, porque ele veio com essa frase ontem. Mas muitos sabem que ele está tendo uma ponderação na hora de falar, porque ele não quer arrumar mais confusão dentro dos três poderes. Sabe que uma frase
naquele instante, em uma coletiva, em uma entrevista que falou, é difícil, não se corrige mais. Então, o que é que acontece? Depois que você fala, já era, né? Não tem mais como voltar. Então, ele está tendo esse cuidado. Então, o que que diz? Olha, isso não é prioridade do brasileiro. A gente sabe que quem é aí oposição não gostou nem um pouquinho, porque sabem que é preciso que vote, se aprove o mais rápido possível esse projeto da anistia. Estão contando com esse projeto da anistia, não é nem por conta do presidente Bolsonaro, não. Temos várias pessoas que estão presas desde o dia 8 de janeiro, pessoas que estão até hoje lá, que estão mais de 2 anos, pessoas que não foram julgadas ou que não tiveram seu direito de defesa. Bom, então a gente sabe que essas pessoas estão esperando ansiosamente que aconteça essa anistia. A gente quer um projeto difícil, complicado, que precisa negociar dentro da Câmara dos Deputados e depois no Senado, porque a gente sabe que existe uma pressão por parte do governo, existe a parte da pressão por parte da direita, e essa é a expectativa, que se vote o mais breve possível. Essa ideia de que vai demorar ou não o julgamento do Supremo não vai interferir. É mais rápido possível tentar votar esse projeto lá na Câmara dos Deputados. É a expectativa deles. Ô Humberto, e ontem também ficou definido que o senador paraibano veneziano Vital do Rego assume, né, a partir de hoje, a liderança da maioria aí no Senado Federal. Como é que se deu também essa articulação e como é que a Paraíba recebe, né, esse protagonismo a mais? Já tem o presidente da Câmara paraibano, no Senado Efraim é o líder do União Brasil e agora veneziano, que era vice-presidente do Senado Federal, agora alçado à condição de líder da maioria no Senado Federal. Estamos bem representados, né? Coisa boa, porque aí nós temos Hugo Mota, Efraim, que é um líder do União Brasil, e é líder também de um bloco de passagem, um destaque bastante importante do Senado da República. Aí nós temos o presidente do Tribunal de Contas da União, que é o irmão do veneziano, né? E nós temos aí o presidente do STJ, né, que é o Benjamin, de Catarina do Rocha. Quer dizer, então, um momento muito especial que o Estado está vivendo em termos de cargos importantes dos 3 poderes, né? Perdão, dos 2 poderes, no Legislativo e no Judiciário. Então, estamos bem representados, graças a Deus, e é importante porque o que acontece com o veneziano? O veneziano ficou na mesa por 2 mandatos consecutivos como primeiro vice-presidente da Casa. E ele agora ficaria sem uma representatividade, digamos assim, sem uma liderança, sem estar na mesa, e ia depender só do que aparecia ali no plenário. Ele, então, assumindo essa liderança da maioria, ele consegue, então, ter um maior espaço, digamos assim, com sua fala, com ele como líder, porque aí pode usar mais a palavra, e aí um cargo importante, porque vai ter uma liderança importante para o governo também. 15h mais 21, Humberto. Tem mais alguma informação, algo a mais que gostaria de acrescer aqui no programa Boca Quente Parte 2, mas algo que tenha rolado, acontecido, sido aí debatido em Brasília? Sim. Só para chamar a atenção, o Ian e Josi, é a briga no plenário da Câmara dos Deputados, né? Tem frequentado muito o plenário da Casa, parlamentares com ovo, café, picanha, né? A picanha no saquinho, né? Levando já para fazer uma gozação do governo, dos parlamentares governistas, né? Para mostrar o quanto a inflação está batendo a nossa porta. Quem sabe o que está acontecendo somos nós que estamos indo ao mercado com frequência e sabemos o quanto está o nosso custo de vida. Então, combustível aumentando, o ovo aí está caríssimo,
Eles estão levando isso para plenário, para mostrar que aquilo que Lula prometeu não cumpriu e não vai conseguir cumprir. Então, a cervejinha, a tal da picanha, né? Então, o café, que agora eu meio quilo de café, um café aqui que, por exemplo, custava em torno de 14, 16 reais. Eu tomei o susto a semana passada. Cheguei lá, o café estava na promoção de R$ 44,90 por R$ 39,90. E não é um café que o povo aqui costuma tomar, porque é um café mais fraco. Então, por aí você tira a situação. É complicado. Eu estou assustado, confesso para você. Não é tanto que você está observando como foi a última pesquisa de avaliação do governo. Quer dizer, ele está numa situação complicadíssima e eu digo mais para você. Não recupera, viu? Muito difícil, porque se continuar nessa situação, dificilmente ele vai recuperar aquilo que foi Lula, né? No início do governo, e Lula 1 e 2. É uma situação complicada. Não é à toa que a última pesquisa para presidente da República já dá Bolsonaro na frente dele, porque o povo está vendo que a inflação bateu e já subiu ali, já está no meio das canelas dela para cima, né? Então, por aí você tira. A situação não é boa, não. Ô Humberto, diante desse cenário que vai se desenhando, eu vi algumas declarações do senador Flávio Bolsonaro falando que seria desrespeito comentar uma possível sucessão ao nome de seu pai. O candidato, naturalmente, seria seu pai em 2026, mas diz que a direita brasileira possui alguns nomes qualificados para estarem aí, né, enfrentando o pleito caso Jair Bolsonaro fique impossibilitado de disputar o pleito de 2026. Que nomes hoje você destacaria como com maior proximidade, com maior afinidade com a família Jair Bolsonaro, com um grau de confiança para receber esse espólio político e representá-los no pleito de 2026? O governador de São Paulo, ele inclusive deu uma declaração, ele já disse que não é candidato a nada, ele vai para a reeleição. Mas essa semana saiu a seguinte declaração dele: que realmente o presidente Bolsonaro não conseguir ir para uma disputa eleitoral, e se Bolsonaro chegar assim, porque é o candidato, ele se arrisca. Fora isso, ele não é candidato. Mas o melhor nome hoje nós temos é ele. Depois dele nós temos aí o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que está fazendo um ótimo trabalho. Nós temos o governador de Minas, mas eu tenho a impressão que o Romeu Zema, ele falta liga. Ele não tem liga para disputar uma presidência da República. Mas entre Caiado e o governador de São Paulo, com certeza, são os dois bons nomes, viu? Obrigado, Humberto, pela participação aqui conosco no programa Boca Quente Parte 2. Deixa o espaço aberto caso o amigo queira acrescer algo mais. Só desejar a você, Ian, e a Rose, um abraço também ao José Mar de Aquino, que eu tenho uma grande admiração de muitos anos, e a todos vocês, a gente se encontra a semana que vem, se Deus quiser. Um bom final de semana, gente. Novidade de Brasília, entre em contato conosco. Um abraço. Obrigado, Humberto. 15 horas mais 26 minutos na terra que ensinou a Paraíba a ler, Cartaxo. Vamos dar um giro pelo Difusora 1.